A oração é uma prática espiritual fundamental na vida de muitas pessoas ao redor do mundo. É uma forma de comunicação com o divino, uma maneira de expressar gratidão, buscar orientação, conforto e apresentar nossas necessidades a Deus. Na Bíblia, encontramos uma riqueza de ensinamentos e exemplos sobre a oração, fornecendo uma base sólida para compreendermos seu significado e importância. Neste artigo, vamos explorar algumas das principais passagens bíblicas relacionadas à oração e descobrir como elas podem nos guiar em nossa própria prática de oração. A oração do Pai Nosso. Uma das passagens mais conhecidas sobre a oração é a oração do Pai Nosso, ensinada por Jesus aos seus discípulos. Encontramos essa oração no livro de Mateus 6:9-13. Essa oração serve como um modelo para nossa própria comunicação com Deus. Ela começa reconhecendo a santidade de Deus e expressando nosso desejo de que seu reino venha e sua vontade seja feita. Em seguida, pedimos a Deus por nossas necessidades diárias, pedimos perdão pelos nossos pecados e buscamos sua proteção e livramento do mal. A oração do Pai Nosso nos ensina a humildade, dependência de Deus e o reconhecimento de sua soberania. Não andeis ansiosos, mas ore. Em Filipenses 4:6 e 7, Paulo nos instrui a não ficarmos ansiosos, mas a levarmos todas as nossas preocupações a Deus em oração. Ele nos encoraja a apresentar nossas petições e súplicas a Deus com gratidão. A promessa é que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Essa passagem nos lembra que a oração é um antídoto para a ansiedade e nos convida a confiar em Deus, sabendo que Ele cuida de nós. A Bíblia também nos ensina sobre a importância da oração intercessora, ou seja, orar uns pelos outros. Em Tiago 5,16, somos exortados a confessar nossos pecados uns aos outros e orar uns pelos outros, a fim de encontrarmos cura. A oração intercessora demonstra amor, compaixão e solidariedade para com nossos irmãos e irmãs em Cristo. Ela nos lembra que somos chamados a compartilhar os fardos uns dos outros e a buscar a intervenção divina em suas vidas. A fé é um elemento essencial na prática da oração. Jesus ensinou em Marcos 11:24 que, ao orarmos, devemos acreditar que recebemos o que pedimos, e assim será feito. A fé nos leva a confiar em Deus e em sua vontade, mesmo quando não compreendemos completamente o seu plano. A oração, combinada com a fé, fortalece nosso relacionamento com Deus e nos ajuda a confiar em sua sabedoria e provisão. A passagem de 1 Tessalonicenses 5,17 nos instrui a orar sem cessar. Isso não significa que devemos passar o tempo todo de joelhos em oração, mas sim cultivar uma atitude constante de comunhão com Deus ao longo do nosso dia. A oração contínua nos mantém conectados ao divino, buscando orientação, fortalecimento espiritual e agradecendo pelas bênçãos que recebemos. É um lembrete constante de nossa dependência de Deus e de sua presença constante em nossas vidas. A oração é uma prática essencial na vida de um crente, e a Bíblia nos fornece uma orientação clara sobre como orar e o significado da oração. A oração do Pai Nosso nos ensina a forma como devemos abordar Deus em oração, reconhecendo sua santidade e buscando sua vontade. A oração nos oferece a oportunidade de expressar nossas necessidades, compartilhar nossos fardos e buscar a intervenção divina em nossas vidas e nas vidas dos outros. Através da oração, desenvolvemos um relacionamento mais profundo com Deus, fortalecemos nossa fé e encontramos paz e conforto em sua presença. Portanto, que nos inspiremos nas palavras da Bíblia e busquemos a oração como uma prática constante e transformadora em nossa jornada espiritual. A oração é uma ferramenta divina que nos conecta com o Criador do Universo, o nosso amado Deus. É através da oração que encontramos consolo, orientação, força e renovação espiritual.
Ao longo dos séculos, as páginas sagradas da Bíblia nos revelaram inúmeras histórias de homens e mulheres que se curvaram diante do trono de Deus em oração. Eles encontraram graça, sabedoria e resposta para as suas súplicas. Esses exemplos nos mostram que a oração não é apenas uma prática religiosa, mas uma fonte de esperança e transformação. Na oração do Pai Nosso, Jesus nos ensinou a abordar Deus com reverência, reconhecendo sua santidade e buscando a sua vontade. Essa oração nos lembra que somos filhos amados, convidados a nos aproximar de Deus com ousadia e confiança. Ela nos ensina a depositar nossas necessidades nas mãos dele, a buscar o seu perdão e a resistir às tentações que surgem em nosso caminho. Quando enfrentamos desafios e adversidades, a oração é nossa arma espiritual. Filipenses 4, 6 e 7 nos lembra que não devemos nos deixar consumir pela ansiedade, mas apresentar nossas preocupações a Deus em oração. Quando nos curvamos diante dele, com gratidão em nossos corações, encontramos paz que excede todo entendimento. Deus ouve nossas súplicas e está sempre pronto para nos guiar e fortalecer. A oração não é apenas sobre nós mesmos, mas também sobre o amor e cuidado pelos outros. Tiago 5,16 nos incentiva a orar uns pelos outros, a confessar nossos pecados e buscar a cura mútua. A oração intercessora é um ato de compaixão, um gesto de amor ao próximo. Quando erguemos nossas vozes em favor dos outros, abrimos caminho para a manifestação do poder e da graça de Deus em suas vidas. Meus amados, a oração é um convite para vivermos uma vida de fé. Marcos 11:24 nos ensina que, quando oramos, devemos crer que receberemos o que pedimos. A fé é a chave que desbloqueia os tesouros do céu. É através da fé que nossas orações ganham vida e testemunhamos milagres acontecendo em nosso meio. Nunca subestimem o poder da fé e da oração em suas vidas. E, por fim, a Bíblia nos exorta a orar sem cessar. A oração não deve ser um evento isolado, mas um estilo de vida. Devemos cultivar uma atitude de comunhão constante com Deus, buscando-o em todos os momentos, em todas as circunstâncias. A oração nos conecta com o divino e nos fortalece em nossa jornada espiritual. Queridos amigos, que possamos abraçar a prática da oração em nossas vidas diárias. Que sejamos motivados a buscar a face de Deus em oração, a confiar em sua sabedoria e provisão. Que possamos levantar nossas vozes não apenas em tempos de aflição, mas também em tempos de alegria e gratidão. Que a oração seja a bússola que nos guie em meio às tempestades da vida. Lembrem-se sempre, meus amados, que a oração é um presente divino. É um convite amoroso de Deus para nos aproximarmos dele e experimentarmos seu poder e graça. Portanto, que a oração seja o alicerce de nossa vida espiritual, a fonte de esperança em meio às dificuldades e a expressão de nosso amor e devoção a Deus. Que cada um de nós se torne um guerreiro de oração, alguém que busca o rosto de Deus com fervor e persistência. Que nossas palavras sejam como incenso que sobe aos céus, alcançando o coração de Deus. Que a oração nos conduza a uma intimidade mais profunda com o nosso Criador e nos capacite a viver uma vida cheia de propósito e significado. Que a prática da oração transforme nossas vidas, nossas comunidades e o mundo ao nosso redor. Que, juntos, possamos ser agentes de mudança, levando o amor e a compaixão de Deus por meio de nossas orações. Que a chama da oração nunca se apague em nossos corações, mas que brilhe intensamente, iluminando o caminho para todos aqueles que estão em busca de esperança e consolo. A Bíblia aborda a oração em várias passagens e fornece orientações, exemplos e ensinamentos sobre esse assunto. Aqui estão algumas das principais passagens sobre a oração na Bíblia. Mateus 6, 9 a 13, oração do Pai Nosso. Nessa passagem, Jesus ensina aos seus discípulos como orar, fornecendo uma estrutura básica para a oração. Essa oração é conhecida como o Pai Nosso.
Filipenses 4, 6 e 7. Não andeis ansiosos de coisa alguma, e em tudo, porém, sejam conhecidas, diante de Deus, as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa passagem incentiva os crentes a apresentarem suas preocupações e necessidades a Deus por meio da oração, com gratidão, e promete a paz de Deus como resultado. Tiago 5,16. Confessai, pois, os vossos pecados uns aos outros e orai uns pelos outros, para serdes curados. Muito pode, por sua eficácia, a súplica do justo. Essa passagem enfatiza a importância da oração intercessora entre os crentes, orando uns pelos outros e buscando a cura. Marcos 11, 24. Por isso, vos digo que tudo o que pedirdes, em oração, crede que recebestes, e será assim convosco. Nessa passagem, Jesus fala sobre a importância da fé na oração e acreditar que Deus responderá às nossas petições. 1 Tessalonicenses 5,17. Orai sem cessar. Essa breve instrução de Paulo aos Tessalonicenses destaca a importância da constância na oração, cultivando uma vida de comunhão contínua com Deus. Essas são apenas algumas passagens selecionadas que falam sobre a oração na Bíblia. Há muitas outras passagens que fornecem instruções, exemplos e encorajamento sobre a prática da oração na vida de um crente. A leitura regular e o estudo da Bíblia podem fornecer mais detalhes e entendimento sobre esse assunto.